Fala galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva, falando de Ananindeua, falando do Pará para todo o Brasil. Galera, é o seguinte, continuando a nossa brincadeira aqui, essa aula, gente, ela é exclusiva para a galerinha de língua portuguesa do concurso da SEMEC, tá bom, gente? Próximo vídeo nós teremos uma exclusividade, só que para o povo da SEMAD. Então, se você é da SEMAD, não precisa assistir esse vídeo, ok, gente? Então, vamos lá, futuros professores de língua portuguesa do município de Belém. Desenvolvimento urbano. Eu julgo esse assunto, gente, ele é bem mais fácil do que os outros, tá? Ele é bem pontual. Dá para você construir uma linha de raciocínio bem óbvia para resolver determinadas questões. Então, desenvolvimento urbano, gente, nada mais é do que o processo de urbanização da sociedade brasileira, da sociedade paraense, da nossa sociedade local. Então, a palavra processo vai surgir aqui em vários momentos da nossa aula. Então, urbanização, segundo Milton Santos, o Brasil deixou o século XIX com aproximadamente 10% da sua população residindo na cidade. Ou seja, ainda no século XIX, nós não tínhamos uma sociedade urbanizada, tínhamos uma sociedade rural. E as raízes de tudo isso, gente, está lá na nossa história, está lá no nosso período colonial. Durante muito tempo, o homem ocupou o campo, porque o Brasil era o modelo agroexportador. E durante muito tempo, o homem ocupou, gente, os portugueses, os colonos, eles ocuparam o litoral do Nordeste e o litoral do Sudeste. Então, por isso também que hoje essas áreas são muito urbanizadas. Então tá aí, os primeiros centros urbanos surgiram no século XVI, ao longo do litoral nordestino, em razão da economia açucareira. Nos séculos XVII e XVIII, a questão do ouro promoveu, o surgimento de núcleos urbanos já um pouco mais ao sertão, um pouco mais dentro do território brasileiro, ali na região das Minas Gerais, né? A economia cafeeira também foi um importante elemento econômico para contribuir para essa expansão do modelo urbano, né? Muitas cidades surgiram no interior de São Paulo, por exemplo, por conta da economia cafeeira. Seguimos. Entre 1940 e 1980, dá-se a verdadeira inversão quanto ao lugar de residência da população brasileira. Há meio século atrás, lá por volta de 1940, a taxa de urbanização era de apenas 26%, para depois, gente, na década de 80, chegar próximo a 70%. Nesses 40 anos, triplicou a população do Brasil, ao passo que a população urbana se multiplicou por 7,5 vezes, segundo Milton Santos. Então você vê aí, gente, a taxa de urbanização na década de 40 na casa dos 25, 26%, né? E na década de 80 já para a casa dos 70%. Logicamente que a galerinha fez muito filho, a galerinha não sabia ver um útero vazio, começava a preencher, não tinha os métodos contraceptivos, não tinha muita televisão, então haja nascer cabeçudinhos, beleza? Então tá aí, gente, aí é uma análise década de 40, década de 80. Observem, tá, gente, que a urbanização ela está diretamente associada ao crescimento populacional. Então aqui você vê a evolução urbana. Deixa eu só dar um ângulo melhor aqui. Agora, papai. Você vê a evolução urbana do Brasil aí na década de 40, né, e nos anos de 2010. Você vê esses pontinhos aí vermelhos, né, esses pontinhos lilás, é o processo de urbanização acontecendo. Segundo o IBGE, o censo da década de 40 e o censo de 2010. Está na hora, inclusive, de já fazer o censo, né? Era para ser em 2020,
só que por conta da pandemia não deu. 2021, segundo o governo federal, não tinha grana. Então, nossos dados estatísticos, infelizmente, eles não estão atualizados, beleza, galera? Seguimos, tá aqui, olha, percentuais desse processo de urbanização. Então, você vê ali, por exemplo, a região norte, né, com 27,75 lá na década de 40, e você vê 2010 uma taxa de 73,53 o processo de urbanização. Então, na casa dos 30, você pula para os 70. Então, é absurdo, né, gente? Esse processo de urbanização. Ali, por exemplo, na década de 50, o Brasil tinha uma taxa de 36% de urbanização. Já nos anos de 2010, 84% da população brasileira mora nas grandes, médias e expressivas cidades do Brasil. Observando essas taxas de urbanização, gente, quanto à região norte, nordeste, sul, sudeste, e aí claramente a região do Brasil mais urbanizada, com uma taxa de 92%, você vê a região sudeste, tá bom, gente? Sudeste, a mais urbanizado. E agora, né, para vocês que são de língua portuguesa, vou falar o português corretíssimo, né? Compare lá a região norte e nordeste, 73,53, 73,13. Então, a menos urbanizada, vocês já ouviram falar em menos? A menos urbanizada é a região nordeste, aí nos anos de 2010. Logicamente que esses dados mudaram agora nos anos 2010, 2020, 2021. Então aqui você vê outra análise, né, de aproximação de pesquisa aqui do IBGE, a PNAD, né, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Não é uma pesquisa tão detalhada como um censo, mas você já vê aí os anos de 2015, né? Brasil com 85% e Sudeste com 93%, beleza? O Sudeste com 93%. E o Nordeste continua aí com a menor taxa de urbanização. Continuando. Para você entender, gente, a urbanização, você tem que entender conceitos básicos. Um deles é o êxodo rural. O êxodo rural, gente, nada mais é do que o processo migratório, né, onde o indivíduo abandona um campo e vai para as cidades, né? Isso foi muito comum no século XIX para o século XX. No século XX foi muito comum esse êxodo da galera do Nordeste, né, da galera do sertão nordestino para o litoral nordestino e posteriormente do litoral nordestino para a região sudeste. Então, a seta de migração interna, gente, foi essa, tá? Nos anos 60, 70, você observa isso claramente, esse processo migratório da galerinha do Nordeste para a região sudeste. Hoje é um pouco diferente isso. Tá aqui, olha, década de 60 e década de 80. Você observa as setas migratórias aí do lado esquerdo das outras regiões em direção à região sudeste. Por isso que tem muita gente na região sudeste, né? São Paulo, Rio de Janeiro são megas populações. Já na década de 80 para a década de 90, né? Principalmente a década de 90, os anos de 94, 92, 94, você já vê uma dinâmica maior. O fluxo migratório ele já é muito mais espalhado, né? Ele é muito mais heterogêneo. Assim como tem muita gente do Nordeste indo para o Sudeste, tem muita gente saindo de São Paulo para morar em Macapá. Tem muita gente saindo do Rio Grande do Sul para morar no Pará. A expansão da soja, da pecuária no Mato Grosso, entre outros fatores, explicam isso, né, gente? Não esquecendo, né, que nós temos ainda uma ideia equivocada de vazio demográfico aqui na Amazônia, tá, gente? Por favor, não vai levar esse conceito para sua prova. Aqui na Amazônia tem bastante gente, tá? Inclusive temos que contar
com a população indígena e com a população quilombola. Aqui eu fiz um mapa mental top, 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 né? Meus amiguinhos, se tu não aprender comigo isso daqui, sangue de Jesus. Olha essa aula de geografia bacaninha aqui, olha. Os elementos que promovem o êxodo rural, elementos de repulsão, elementos de atração. Quais são os problemas rurais? Quais são os principais problemas urbanos? O que expulsa o homem do campo? A falta de estrutura básica, de educação, o campo cada vez mais tecnológico, mecanizado, a mão de obra não qualificada não tem espaço. Fora a questão da concentração fundiária, né, gente? Os grileiros de terra, os grandes latifundiários, a galera que rouba a terra do pessoal pobre e humilde do sertão brasileiro. Então, fugindo da fome, da miséria, fugindo do fator de ter sido expulso da sua terra, a galera vai para a cidade em busca de emprego, em busca de um salário fixo, né, em busca de um futuro melhor para o seu filho, principalmente na área de educação, né? Então tá ali os problemas rurais, redução da mão de obra, concentração da produção em grandes empresas, grandes latifúndios, assim como a matéria-prima, né? Isso tudo gera grandes problemas urbanos, como macrocefalia urbana, aumento da criminalidade e, logicamente, gente, as cidades não estavam e não estão preparados para receber tanta gente num curto período de espaço. Ah, professor, 30 anos, 40 anos é um curto período de espaço? Claro que é, né, gente? Se você for levar em consideração que o Brasil tem mais de 500 anos de história, né? Macrocefalia urbana, um dos conceitos que pode aparecer na sua prova, consiste em uma rede de centros urbanos, vários centros urbanos desequilibrados em número de habitantes. É muita gente e não tem serviços suficientes, não tem espaço suficiente. E aí vem outro processo, que é o processo de favelização, né? Outro problema urbano. E aí vem a carência de saneamento básico, de habitações seguras, criminalidade. Uma coisa vai puxando a outra. Então dá uma pausinha aí no vídeo e dá uma lida na macrocefalia urbana. Então tá aqui, gente, os principais problemas ambientais que eu separei para vocês, né? Favelização, segregação socioespacial. O que é segregação socioespacial? As melhores áreas das cidades ficam com as pessoas mais ricas, né? As piores áreas, as áreas periféricas, ficam com as camadas urbanas. Mobilidade urbana, fica muito difícil se locomover, engarrafamento de 3 horas, a galera se apertando no metrô, no trem. Aqui em Belém a gente reclama quando a gente fica 30 minutos no engarrafamento, né? Mas em grandes centros urbanos, no mundo inclusive, né, esses engarrafamentos são gigantescos. Falta de saneamento urbano, né, saneamento básico, melhor dizendo, a violência, aumento das taxas de homicídios, né, crimes, furtos, crimes violentos, né, violência contra a mulher e os problemas ambientais, logicamente, né, a ocupação desorganizada da cidade, né, onde a galera não tem o esgoto, né, não tem um tratamento de água. Então você vai observar, logicamente, vários ataques ao meio ambiente. Impossível falar de desenvolvimento urbano aqui, né? Então tá aqui, olha. Favelização é o processo de surgimento e crescimento de números de favelas, uma dada cidade ou local. Segregação socioespacial é um processo que fragmenta as classes sociais em espaços distintos da cidade, né? Aí você tem a área nobre e a área periférica. Na área periférica você não tem muitas opções de lazer, você não tem água tratada, você muitas das vezes não tem nem acesso à internet direito, né, gente? Saneamento, olha esses números aí. Continuo sem acesso ao sistema de esgotamento sanitário, muita gente no Brasil, né? 47% do brasileiro, né? O que significa quase 100 milhões de pessoas. Então isso é uma vergonha, gente. Um país que quer ser uma grande potência, um país que quer integrar, né, gente, o grupo seleto permanente da ONU, não consegue prover para a sua sociedade saneamento básico. Isso é um absurdo, inaceitável. Mas como o senso comum fala, né, gente, saneamento básico não dá voto,
porque está tudo por debaixo da terra, né? 16% da população, quase 35 milhões de pessoas, não tem acesso à água tratada. Esse número é bem próximo aqui da Amazônia, né, gente? É interessante na Amazônia que falta água. 46% dos esgotos gerados no país são tratados, né? Nós precisamos avançar ainda mais, né? Uma tentativa dessa foi o Marco Legal do Saneamento, uma lei ali de 2020, né? Onde a meta do governo é alcançar a universalização desses serviços até 2033, né? Eu quero estar pronto, vivo, bem lúcido para ver isso daí, né? Um dos caminhos apontados para a efetivação do marco legal do saneamento, gente, são processos de privatização, né, de empresas de saneamento. Inclusive, estão querendo privatizar a Cozampa, né? Estavam querendo privatizar a Cozampa. Parece que o governo atual já abandonou essa ideia, inclusive fazendo bons investimentos na Cozampa. Belém está cheio de buraco por conta das obras da Cozampa, né? Então tá aí mobilidade urbana, como eu falei, maior tempo de deslocamento, maior número de acidentes, isso afeta até no SUS, tá, gente? Uma galera quebrada de moto, isso traz algum custo para o SUS, maior poluição, logicamente, né? Violência, prostituição infantil, problemas ambientais, como eu já falei, muita poluição em todos os sentidos e também a questão da dificuldade em promover a coleta de resíduos sólidos, né? Não falamos mais lixo, é resíduos sólidos. Cadê aqui na nossa região metropolitana, gente, um projeto verdadeiro, por exemplo, de coleta seletiva de lixo, né? Praticamente é inexistente. Segundo um levantamento do Observatório do Clima, as cidades brasileiras que mais poluíram na última década são Porto Velho, São Félix do Xingu e Altamira. 172 milhões de CO2. Então aí está falando exclusivamente de CO2. Olha aí quem está na liderança aí, gente, né? Por quê? Por conta das queimadas, logicamente, né? Por conta das queimadas. Aqui você já vê, gente, um ranking das cidades mais poluídas de forma geral, tá? Todos os tipos de poluição, né, no ar, não exclusivamente CO2. E aí você tem a liderança Rio de Janeiro, Cubatão, que é uma cidade altamente industrial em São Paulo, Campinas, a própria cidade de São Paulo e Curitiba, tá? Então, essa caixinha aqui cinza, gente, ela tenta demonstrar os números gerais, tá, gente? Os números gerais. Nosso país aparece em um ranking com 109 países. O Brasil está ali na posição 65, né? Dos mais poluídos do mundo, né? Infelizmente. Hierarquias urbanas, metrópole global, metrópole nacional, metrópole regional. Dá uma lida aí, gente, com calma nisso daí. Metrópole global são cidades, né, que acabam influenciando a geoeconomia internacional, né? Tem grandes centros econômicos aqui no Pará, aqui no Brasil, perdão, nós temos Rio de Janeiro e São Paulo. Metrópole nacional, como o próprio nome está dizendo, elas são muito importantes para o contexto de um determinado país, né? Não apenas na área urbana que ela está localizada, né? Mas interagindo com outros grandes centros urbanos. E a metrópole regional, né? Como Belém, tá? Belém é uma metrópole regional, destacam-se, né, as cidades, né, na sua região, na região norte, na região sul, na região sudeste, na região de um determinado estado. Então tá aqui, gente, né? Nós temos outras hierarquias, como capital regional e centro regional, e você vê do lado esquerdo um esquema clássico, né? Onde uma cidade se ligava a outra para depois se ligar à próxima. Isso aí, gente, é na década de 40, é na década de 50, beleza? Hoje, com a internet, com os aviões, né, com as infovias, com a alta tecnologia, existem ligações, né, diretas, né, entre todas essas hierarquias, né? Você vê que a metrópole nacional se liga com a regional, com o centro regional, com a cidade local, né? A vila que é um pouquinho mais isolada, podemos assim dizer, né? Você quer pegar um avião da metrópole nacional para descer na vila,
você dificilmente vai conseguir, né? Mas você pode conseguir no centro regional ou numa metrópole regional, beleza? E até mesmo uma cidade, né? Uma cidade com grande potência econômica, uma cidade local, por exemplo, Altamira, Marabá, da metrópole nacional, você consegue contactá-la, beleza? Então é isso. Conurbação, o que é conurbação? É quando você tem um encontro de duas cidades, onde as malhas viárias se encontram, né? E aí forma uma área conurbada. Você não sabe direito onde começa, onde termina, né? Isso é muito comum, por exemplo, na nossa região metropolitana. Belém e Ananindeua tem áreas de interseção, né? Você mora de um lado em Ananindeua, atravessa a rua Belém do Pará. É ruim quando abre um buraco, né? Aí as prefeituras ficam brigando para ver quem é a responsabilidade para resolver o problema. Então é o fenômeno que resulta na junção de duas ou mais cidades, a ponto de ultrapassar os limites territoriais uma das outras, né? Então o contato físico, o contato viário, o contato populacional promove a conurbação. Cuidado com isso na tua prova, professor. Região metropolitana de Belém, né? Região metropolitana de forma geral, né? No Brasil, as regiões metropolitanas passaram a ser alvo de preocupação do Estado na década de 60, tá? Na década de 70, isso começou a ser organizado, começou a ser institucionalizado, né? Para melhorar, né, gente, a questão do planejamento urbano. Só que ficou muito longe dos objetivos concretizados na década de 60, pensados, melhor dizendo, na década de 60 e na década de 70. Região metropolitana, deixa eu ver se aqui tem um número, eu coloquei um número aqui, não, daqui a pouco eu vou te mostrar o número. Região metropolitana de Belém, o município de Belém, gente, está dividido em 8 distritos e 71 bairros. Tem bairros aqui, gente, se eu colocar o nome, vocês nunca vão perceber, né? nem imaginavam que pertenciam a Belém do Pará. Belém do Pará é formado também por 39 ilhas e sua região metropolitana surgiu na década de 70. Tá aqui, olha, segundo o relatório do governo federal sobre a região metropolitana de Belém, o governo objetivava a criação dessas regiões de forma geral para prover o controle e a irradiação do desenvolvimento. Estamos aguardando até agora essa irradiação do desenvolvimento. O desenvolvimento, logicamente, ficou concentrado muito nas áreas nobres, né? O que nós falamos anteriormente de segregação socioespacial. Tá aqui, olha. O Brasil tem atualmente 44 regiões metropolitanas. O estado com maior número é a Paraíba, com 12. Depois vem Santa Catarina e Alagoas. E isso é uma fonte do IBGE, tá, gente? Então, só para você ter uma noçãozinha, nós temos mais de 70 regiões metropolitanas. Tá aqui, olha. E a região metropolitana de Belém, gente, inicialmente, né, era composta por 6 municípios, mas em 2011 foi colocado Castanhal, muito mais por interesses mercadológicos. Então tá aí, gente, imobiliários, né? A região metropolitana, gente, ela é formada quando existe fortes ligações socioeconômicas entre as cidades, né? Onde a população interage com movimentos, com migrações pendulares e etc, né? A galera trabalha numa cidade e mora noutra, né? Existem as cidades dormitórios. Então tá aí, gente. Inicialmente Belém, Ananindeua, Marituba e Benevides. A galera do S aí, Santa Bárbara e Santa Isabel. Em 2011 vai ser inserido Castanhal. Não te esquece, tá aí. Eu tive o trabalho de somar aí, gente. Você unindo as populações da região metropolitana de Belém, gente, você tem uma população de mais de 2,5 milhões de pessoas, beleza? Então não te esquece aí, olha, forma na tua cabeça alguma frase, B-A-M, B, S-B, S-I-C, para você memorizar. Brahma, Antártica, com M, uma cerveja com M, eu esqueci, né? Sei lá, né?
Budweiser, né? Vai de acordo com o que você mais gosta na sua vida, vai formando essas frases para você memorizar. Beleza, galerinha? Futuros professores do município de Belém. Tá aqui o mapa, né, da região metropolitana de Belém, né? Observa as ilhas aí, são muitas e muitas ilhas, tá? Observa que na frente de Belém tem ilhas que não pertencem a Belém, já é Barcarena, tá bom, gente? A mais famosa, logicamente, é a Ilha do Combu. A maior ilha, a Ilha de Mosqueiro, não te esquece. Então é isso, gente. Espero ter ajudado vocês, tá? Quem quiser uma aula completa, gravada no estúdio, com toda a calma, um negócio mais sério, conteúdo, exercícios, slides, você pode entrar na plataforma do Hertz Online. Então tem um curso completo lá, aparecendo o professor feioso lá, mostrando os dados, explicando com mais calma, né, com muito mais calma, não tão corrido como é aqui no nosso canal. Então acesse a plataforma Hertz Online, tem lá um mini curso com mais de 6 horas de aula, tá, gente? 13 aulas para os professores de língua portuguesa e uma parte também serve para a galerinha da SEMAD, tá? Uma parte serve para a galerinha da SEMAD. Mas tem vários cursos, tá, gente? Entre lá na plataforma Hertz Online. Esse meu mini curso aqui, se não me falha a memória, é R$ 39,90. Baratinho, muito barato para vocês, professores. Beleza, gente? Então é isso. Forte abraço. Aqui eu vou me despedindo da galera de língua portuguesa. Os próximos vídeos serão exclusivamente para a galera da SEMAD. Eu vou deixar aqui o link da plataforma Hertz Online na descrição do vídeo. Forte abraço, gente. É isso. Logo, logo nos encontraremos nas escolas. Vocês serão nosso colega de profissão, beleza? Então é isso, gente. Fique com Deus. Até a próxima.